Qual deve ser a área de soja plantada na próxima safra? Vlamir Brandalize traz informações sobre isso. Você já está acompanhando o Paracatu Rural no YouTube? Inscreva-se, é @Paracatu Rural. Marque o sininho, dá o joinha nos nossos vídeos, deixa seu comentário e compartilha também com seus amigos. Marca o sininho lá, viu? @Paracatu Rural no YouTube. Mercado Agrícola. O plantio da próxima safra de soja se aproxima. De setembro em diante, os produtores intensificarão os trabalhos e a perspectiva é de novo aumento da área cultivada. Juntamente a isso, as preocupações com o manejo de pragas também voltam a crescer. E hoje nós vamos destacar a ferrugem asiática. Ela foi identificada pela primeira vez aqui no Brasil no ano 2001. A partir de então, é monitorada e pesquisada por vários centros públicos e privados. Segundo o consórcio anti-ferrugem, essa doença, considerada a mais severa da cultura, pode causar perdas de até 90% de produtividade se não for controlada. Rafael Mendonça traz mais detalhes sobre a ferrugem asiática da nossa redação. As estratégias de manejo da doença são a ausência da semeadura de soja e a eliminação de plantas voluntárias na entre-safra por meio do vazio sanitário para a redução do inóculo do fungo, a utilização de cultivares de ciclo precoce e semeaduras no início da época recomendada como estratégia de escape da doença e a utilização de fungicidas. Os fungicidas sítio-específicos utilizados no controle da ferrugem pertencem a 3 grupos distintos: os inibidores de desmetilação, os inibidores de quinona externa e os inibidores de sutinato desidrogenase. Na safra 2007-2008 foi detectada menor sensibilidade do fungo causador da ferrugem asiática aos triazóis. A partir de 2008, produtos isolados são recomendados em decorrência da sua menor eficácia, sendo recomendados somente misturas comerciais de fungicidas com diferentes mecanismos de ação. Já na safra 13 e 14, foi observada a redução de eficiência das estrobilurinas. Na mesma safra, foram registradas as primeiras misturas de fungicidas estrobilurinas e carboxamidas para a cultura da soja. Na safra 16-17, alguns fungicidas com carboxamidas apresentaram também redução da eficiência nos ensaios em rede, em relação aos resultados da safra anterior em regiões específicas. Atualmente, o fungo apresenta mutações que conferem resistência quantitativa aos 3 principais grupos de fungicidas sítio-específicos. Os fungicidas não apresentam a mesma eficiência de quando a doença foi introduzida no Brasil, mas ainda continuam sendo uma ferramenta importante no manejo da doença. Novas mutações podem ser selecionadas ao longo do tempo. Fungicidas multissítios, isolados e em misturas comerciais, passaram a ser registrados a partir de 2013 e 2014, sendo importantes para atrasar o processo de seleção da resistência e aumentar a eficiência dos fungicidas sítio-específicos. Todas as estratégias antirresistências recomendadas pelo FRAC devem ser seguidas no manejo da doença. Com as informações direto da redação, Rafael Mendonça. Agora vamos falar do mercado da soja. As cotações caíram na virada de julho para agosto. Segundo pesquisadores do CEPE, a pressão vem da oferta elevada na safra 23-24 da América do Sul e de expectativas de que a temporada 24-25 seja volumosa no hemisfério norte. Diante das baixas, sojicultores brasileiros estiveram reticentes nas negociações de grandes volumes no spot nacional. Esses agentes também estão atentos à forte volatilidade cambial registrada nos últimos dias, o que, por sua vez, pode favorecer as vendas nos próximos meses. Em julho, a média do indicador Exalc-Bovespa, Porto Paranaguá, R$ 138,09 a saca de 60 quilos, 0,6% inferior à do mês anterior e 9% abaixo da de julho 23. Para o indicador CEPE Exalc Paraná, as quedas foram de 0,4% no comparativo mensal e de 5,9% no anual, para R$ 133,07 a saca de 60 quilos. Agora, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, traz detalhes para a gente do mercado da soja. Nesse momento,
é mais atrativo aos compradores diante da queda nas cotações. Ele também destaca as movimentações visando o plantio da próxima safra no Brasil. A expectativa é que a área total gire em torno de 48 milhões de hectares e ocupe, inclusive, áreas de cana-de-açúcar de baixa produtividade. Começamos o comentário de hoje com a situação da safra americana e vamos começando com a safra americana de soja. Soja vai evoluindo bem nos Estados Unidos, lavouras estão bem, clima está dentro do normal. Havia uma expectativa que entraríamos num calor nessa semana, por enquanto ainda não confirmou. Tem chuvas caindo no meio oeste americano, ou seja, o sonho do produtor brasileiro de ver uma quebra de safra americana, cada semana que vai passando ela está se perdendo, que a safra vai evoluindo bem. Nesse momento, 86% das lavouras americanas em florescimento. Semana passada era 77, o ano passado era 88, que foi o recorde histórico de ritmo de evolução, e a média 84, então lavouras estão adiantadas. Nessa semana tem 59% das lavouras em formação de vagem, semana passada era 44, o ano passado era 61 e a média 56, então note que também na formação de vagem está adiantado. E nessa semana tem 68% de lavouras boas excelentes. A semana passada era 67%. O ano passado era 54%. Ou seja, a safra também está em boas a excelentes condições. Muito próximo aí do ideal de uma safra que é perto de 70% de lavoura boa excelente. Nessa condição de 68% de lavoura boa excelente, sendo que 14% é de excelência, o potencial da safra americana nesse momento é 121,2 milhões de toneladas, frente à projeção do USDA de 120,7 milhões de toneladas, ou seja, a condição da safra melhorou. Isso traz pressão negativa no mercado de Chicago, né? Acaba trazendo uma pressão negativa. O mercado tentou furar os $10 para baixo, ainda não conseguiu chegar nos $10. A posição menor aí que chegou foi 10,05, depois na sequência 10,11, tem ficado acima. O mercado parece que não consegue ir para baixo, porque tem muita pressão de compra aí no mercado, né? É o momento do comprador, os grãos estão baratos, não é só a soja, os demais também, e o mercado é comprador. No mercado brasileiro temos aí a negociação da safra, com 102,5 milhões de toneladas já negociadas, restam no Brasil cerca de 46,5 milhões de toneladas na mão do produtor, então o ritmo dos negócios tem avançado, nos momentos de pico o produtor tem negociado e aproveitado as oportunidades, então tá girando. Safra nova temos aí 24, 25, cerca de 17% da projeção da safra já negociada, ainda está bem abaixo do que seria 25 a 30% da média, né, que teria que estar, porque o produtor acabou segurando as negociações futuras. Na safra atual temos os dados da SECEX do mês de julho, os embarques da SECEX aí apontam que a soja bateu o recorde histórico para o mês de julho, com 11 milhões 250 mil toneladas embarcadas de soja em grão em julho, frente a 9 milhões 659,9 mil toneladas que tinha embarcado em julho do ano passado. O complexo soja segue bombando na exportação. Complexo soja, farelo e óleo, nesse mês de julho, faturou praticamente 6,1 bilhões de reais. Faturou 6,1 bilhões de dólares, 35 bilhões de reais, ou seja, faturou forte aí na exportação. Nesse mês de julho, 35 bilhões de reais ou 6,1 bilhões de dólares foi o faturamento da soja, farelo e óleo, que continua sendo o maior produto da pauta de exportação do Brasil, né? Então, ambos aí com um faturamento fortíssimo, né? Então, esse é o quadro do nosso segmento da soja, é o produto mais importante que temos e que já mostra que vai plantar mais a partir de setembro, quando começa o plantio. Projeções continuam apontando que pode chegar perto de 48 milhões de hectares nessa nova safra, com avanço de áreas em cima de pastagem degradada, que foram preparadas, estão prontas para receber os plantios. Lavouras de cana, de baixa produtividade de cana, também devendo receber soja. Esse é o quadro de avanço do plantio da soja, que pode bater a marca de 48 milhões de hectares e recorde histórico de área plantada também, nessa safra 24-25. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda
no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Somos obcecados com a ideia de vingança, né? Os melhores filmes, os programas de TV, os melhores videogames, geralmente são baseados em alguém que foi injustiçado. E esse faz de tudo para poder se vingar. Fazer justiça com as próprias mãos e dar a alguém o que nós pensamos ser merecido, mexe com a gente. Isso nos faz sentir como se estivéssemos nas grandes histórias de super-heróis. Deus nos ensina a agir de um modo totalmente diferente. Em vez de buscar vingança, nós devemos oferecer o perdão. Nós fazemos isso por ser exatamente o que Deus fez por nós, por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O perdão deve ser a primeira atitude, a prioridade dos seguidores de Jesus Cristo. Hoje, peça a Deus para te lembrar do quanto você foi perdoado, para que você entenda como é importante conhecer o perdão aos outros. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.